Ontem eram 55% contra 45%. Hoje somos 55% mais 45% em prol de um Brasil que nos dê muito orgulho. Agora, Jair Bolsonaro foi eleito presidente. E daqui para frente você tem uma grande oportunidade de rentabilizar o seu dinheiro. Você terá oportunidades nos próximos anos. Então, se você quer aplicar sua grana corretamente, se você quer potencializar seu retorno, se você quer entender o que pode acontecer daqui para frente, você precisa assistir esse vídeo até o final. A primeira parte é sobre o cenário a ser enfrentado por nós. A segunda parte é sobre as reformas. A terceira parte é sobre o cenário econômico. A quarta parte é sobre o que esperar da Bolsa nesse momento. E no final do vídeo eu vou concluir todo esse assunto com as minhas conclusões, com basicamente o que eu acredito que deveria ser feito com o dinheiro. Aliás, é o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Mas não adianta só você assistir esse vídeo e achar que daqui para frente tudo vai mudar na sua vida. Você precisa se manter informado, você precisa continuar numa busca incessante por conhecimento, porque o cenário muda toda hora, certo? E para isso, não deixe de se inscrever aqui no canal para você receber as notificações dos novos vídeos sempre que o cenário mudar ou sempre que existir algum insight novo para você aplicar na sua vida. Então clica no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho. Então a primeira parte, cenário a ser enfrentado. A gente não sabe ao certo o que ele vai priorizar, mas ele está num caminho de flexibilizar o armamento civil. O segundo ponto é que mesmo se a gente saber exatamente o que ele vai priorizar, o mercado está dando um voto de confiança para o Bolsonaro, porque todos esperam que esse governo seja um governo reformista, ou seja, vai ter uma série de reformas que serão feitas, teoricamente, em prol de um Brasil melhor. Só que qual que é o problema aqui? O problema é que não é que o Bolsonaro assumiu aqui um país lindo, maravilhoso, né? A gente está com uma série de problemas. E o principal problema que vai ser enfrentado é o problema das contas públicas. Porque de uma forma mega resumida, temos um déficit. E o que é um déficit? Significa que a gente gasta mais do que arrecada. E isso é um baita problema. Isso precisa ser mudado, porque só tende a piorar. É como se você tivesse uma mega dívida no banco e essa dívida fosse crescendo cada vez mais por causa dos juros, entende? Por isso, como a gente não sabe exatamente como ele vai começar priorizando, é muito importante a gente acompanhar esses primeiros meses de mandato dele para que a gente possa saber o que esperar para os próximos 4 anos. Mas o foco, o ponto focal que está todo mundo olhando agora e é essencial para a gente saber se muita coisa vai mudar é a reforma. A gente precisa de reformas no Brasil e muitas vezes reformas impopulares. É aqui que está a grande dificuldade. Vamos para o segundo ponto desse vídeo que você vai entender a dimensão do problema. Vamos falar do desafio de fazer essas reformas e daqui a pouco você vai entender como que isso daqui vai impactar o seu dinheiro ou as oportunidades que você vai ter à disposição. Hoje no Brasil, quando as pessoas se aposentam de forma pública, quem banca o salário dessas pessoas aposentadas geralmente é quem está trabalhando. Só que existe uma pirâmide etária, né, em que hoje a maioria das pessoas que vivem no Brasil não são ainda idosas. Mas com o passar do tempo, assim como aconteceu em vários outros países, isso tende a acontecer. E quando isso começar a acontecer, a gente vai ter mais gente aposentada e menos gente contribuindo. Então, ou essas pessoas não se aposentam nem a pau, ou o país quebra, ou essas pessoas aqui vão ter que arcar com um custo absurdo para poder aposentar essas pessoas aqui em cima. Hoje, esse custo representa 60%. 60% do governo federal. Se a gente continuar do jeito que a gente está, agora, o jeito que estamos agora, em 2030, esse custo vai chegar a 70%. E se a gente não controlar esse problema que só aumenta, a gente pode ter um problemaço lá na frente. Kaique, coloca na tela esse gráfico para me ajudar. Mas veja só, a XP fez um estudo muito interessante em que se a gente continuar do jeito que a gente está hoje, lá em 2030, a gente vai ter uma dívida interna de 200% sobre o PIB. Uma dívida grande para o que a gente está vivendo atualmente. Se existir uma reforma, essa dívida ela pode voltar para 88,1%, que é uma diferença considerável. Só que não adianta a gente ficar adiando esse problema toda hora, porque em algum momento ele vai explodir, é uma batata quente. Então hoje
é um sacrifício, mas lá na frente é muito pior do que um sacrifício. E uma das grandes dificuldades de fazer essa reforma passar é que para você fazer uma reforma na Previdência, você precisa fazer uma reforma constitucional. E para fazer isso daqui, não adianta você ter apenas o quórum simples, você precisa ter a maioria absoluta. É muito difícil, mas não é impossível. Existe também uma reforma tributária que foi proposta pelo Paulo Guedes e dentre as coisinhas que ele colocou lá, uma delas que chama muito a atenção do investidor é sobre a taxação de dividendos. Então se você tem ações, seus dividendos podem começar a ser taxados. Mas, segundo os estudos do próprio mercado, isso daqui não deve impactar o investidor, porque eles devem começar a taxar dividendo, mas eles devem também diminuir a alíquota de imposto ali na ponta da empresa. O terceiro ponto desse vídeo é sobre o cenário econômico. O Bolsonaro tem falado bastante sobre abertura comercial, o que é bom, o que deve inteirar o Brasil junto com o resto do mundo. Segundo Paulo Guedes, ele gostaria de privatizar tudo. Só que o Bolsonaro já disse que não é bem assim, ele não é tão a favor assim de privatizar tudo, pelo contrário, ele quer privatizar as empresas que estiverem deficitárias. E o mercado gosta bastante dessa ideia de privatizar as empresas. E o terceiro ponto aqui é sobre concessões em infraestrutura, principalmente para ferrovias e rodovias. E aí você imagina, isso aqui deve impulsionar pra caramba uma série de setores na economia. Então, praticamente todos os setores acabam sendo beneficiados de forma direta ou indireta. Quarto ponto do vídeo, antes de a gente entrar nas conclusões. O cenário para XP Investimentos é um cenário de bolsa em alta, No pior dos casos, a bolsa deve ficar entre 90 e 100 mil pontos no final do ano. A gente está falando aqui de uma alta entre 10 e 20% do preço que está hoje. E hoje a bolsa é um dos ativos mais atraentes para se investir como alguém que tem um dinheiro aqui no Brasil. Porque basicamente o PL da nossa bolsa, ele está em mais ou menos 10,5 vezes. Ele está sendo negociado a 10,5 vezes o lucro das empresas. Se você comprasse todas essas empresas, você teria mais ou menos 10,5 anos para retomar o seu investimento só com dividendos. E esse PL é 5% abaixo do PL histórico da nossa bolsa. Então cabe a você escolher empresas que têm bons fundamentos, cabe a você escolher bons negócios. Você tem Forjas Taurus que bombou até agora, porque Bolsonaro, a favor de flexibilizar o armamento, então muita gente pensando assim, poxa, então vai vender mais arma. Mas tem alguns pontos aí que as pessoas não estão olhando que já eu vou falar para você. Mas antes de eu falar tudo que eu tenho para dizer agora, eu queria que você não tirasse essa frase da sua cabeça. A bolsa sobe no boato e cai no fato. Geralmente isso acontece. Historicamente isso acontece. Então algumas conclusões e como posicionar seu dinheiro agora. Primeiro, os primeiros meses do mandato Bolsonaro vão ser muito importantes para a gente saber o que esperar desses 4 anos. Hoje é muito cedo, apostar muito forte em alguma direção, mas existe um consenso hoje de que vale a pena confiar nas ações que o Bolsonaro vai realizar. Isso significa que vale a pena se expor a ativos de maior risco. Se espera também um governo mais liberal do governo do Bolsonaro. Isso daqui tende a ser mais positivo para a economia. Mas se você discorda disso, também não tem problema. Vamos fazer um debate saudável aqui nos comentários. O principal ponto de atenção aqui é a reforma e as reformas. Se elas forem aprovadas e elas passarem da forma correta, isso daqui é fantástico. Se isso não passar, não for aprovado da forma correta, pode ser muito preocupante. Se espera agora uma tendência de alta no mercado, mas não é por isso que a gente vai se posicionar de forma eufórica. Não se apegue a tendências de alta ou de baixa, se apegue a bons negócios, Fique esperto com alguns setores específicos: varejo, aviação, bancos, locadoras e siderúrgicas. Mas, principalmente, fuja dos ruídos e foque nos sinais. Por exemplo, Forjas Taurus, a primeira imagem, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que isso aqui vai ser animal para a empresa. Mas, poxa, muita gente comprando ações de Forjas Taurus e acionistas e controladores vendendo as ações de Forjas Taurus, isso é um pouco estranho, não é? Porque, basicamente, as pessoas não estão vendo que Bolsonaro vai tirar o monopólio da Forjas Taurus. Pelo menos é o que tudo indica. Ele deve abrir concorrência. E por mais que Forjas Taurus tenha vantagem, porque ela saiu na frente, porque ela tem mais escala, mais distribuição, mais margem, talvez ela tenha que suar um pouquinho aí para manter o seu status. Bolsa de valores como um todo é um mercado interessante.
Tem outro ponto que é o dólar. O dólar está caindo pra caramba e já faz um tempo. Ele caiu de mais de R$4 para quase R$3,50. Hoje bateu esse patamar. Por isso, eu acredito que faz sentido a gente começar a se posicionar em algo que esteja atrelado ao dólar. Por quê? Parte do nosso gasto é realizado em dólar. O meu relógio, minhas roupas, meu celular, eles têm componentes em dólar, são dolarizados. E se a gente tem parte do nosso gasto em dólar e a gente ganha tudo em real, será que não faz sentido a gente investir também em dólar? E dentre as várias formas que a gente tem de investir dólar, uma delas é investir em BDRs. O ciclo de alta nos Estados Unidos ainda se mantém e talvez faça sentido você se expor a algumas empresas e dolarizar isso ao mesmo tempo. O dólar tende a ficar entre R$3,70 e R$4. Pelo menos esse é o consenso. Então você se posicionando hoje, existe um upside para você diversificar a sua carteira e não apostar tudo nessa direção. Além disso, a taxa de juros também está prevendo um movimento de queda em relação ao que estava sendo previsto antes. Não é que a taxa hoje vai cair, é que eles estavam prevendo uma taxa e agora essa taxa está sendo revisada para baixo. Isso significa que os investimentos que têm um componente pré-fixado para um médio e longo prazo tendem a se beneficiar. Então uma debênture incentivada que tem um componente pré-fixado e um componente atrelado à inflação pode ser uma boa jogada. Um tesouro IPCA também deve seguir a mesma linha, só que com um grau de segurança um pouco maior e um grau de rentabilidade um pouco mais baixo. Agora eu, como vocês já bem sabem, primos, no quadro Rumo ao Milhão, eu devo continuar me posicionando bastante em ações, BDRs e, quando eu quiser diminuir um pouco a volatilidade da minha carteira, comprar fundos imobiliários. Qual investimento você acha que deve se beneficiar daqui para frente? Deixa nos comentários para eu interagir, para eu comentar e a gente discutir sobre isso. Tchau!